Cumprimento os amados alunos e alunas do curso básico em teologia com a paz do Senhor, amém? Estamos hoje gravando a nossa segunda aula de administração de finanças. Como nós terminamos na aula passada, esse tópico nós vamos voltar a ele, porque nós só falamos dele, não explanamos. Prosperidade é diferente de riqueza. Na aula de hoje, nós vamos estudar a necessidade do planejamento financeiro, conforme está em Lucas, capítulo 14, dos versículos 28 a 30. Quem de nós tem um esboço de finanças mensal? Ou seja, aquela preocupação de estar colocando numa folha de caderno, numa folha de papel amasso. De um lado você coloca as entradas, o que você recebe de pagamento, se você é um pequeno empresário, se você é um empresário, um médio empresário, você vai colocar o lucro da sua empresa de um lado. E de outro lado você vai colocar as despesas. Mas detalhadamente nós vamos estudar isso na aula que vem. Mas é importante nós falarmos um pouco sobre quem tem um esboço de finança mensal. A necessidade de termos um esboço de finanças mensal. Nós vamos ler depois Lucas, capítulo 14, dos versículos 28 ao 30. A importância de Deus no planejamento financeiro. Primeiro tópico, planejamento familiar é muito importante. Muitos irmãos e irmãs têm dificuldade porque não fazem o planejamento familiar e com isso eles refletem problemas na igreja porque estão sempre preocupados com amanhã, muitas das vezes não conseguem nem se concentrar no culto, não conseguem nem adorar o Senhor na sua plenitude em espírito e verdade porque estão preocupados, porque não fizeram o dever de casa anteriormente. Apresentar como manter as finanças sob controle. Isso também é muito importante, nós temos que estar mantendo sob controle. Não é ficar de forma usurento, ou mesmo de forma que haja estresse para todas as coisas, mas ter um controle, porque quem cuida tem. Quem ama, cuida, quem cuida tem. São dois ditados antigos que são realmente a pura verdade. Então, se eu amo minha família, eu cuido dela, certo? Se eu cuido da minha família e cuido das finanças, eu tenho condições de dar um bom sustento à minha família. E, consequentemente, eu vou estar com a cabeça mais leve, menos preocupado com as coisas deste mundo. Claro, o dia a dia às vezes nos preocupa, mas nós vamos estar com planejamento para poder, então, estarmos trabalhando de forma a fazer o melhor para a nossa família e para Deus e para a igreja do Senhor. Amém? Ensinar como administrar com sabedoria a mordomia familiar. Eu enviei para o grupo um xerox, que eu tinha ele no Zap, sobre mordomo fiel. Gostaria que os irmãos analisassem novamente o que eu enviei. Às vezes eu gravo uma aula e depois envio para o grupo algumas, digamos assim, algum tipo de complemento para poder os irmãos estudarem antes da aula ou mesmo depois da aula. Me fugiu a palavra complemento. Então aqui está, assim, nesse gráfico pizza está poupança, amigos, dívidas, conselho, honestidade, contribuição, gastos, trabalho. E você e eu como mordomo fiel, porque tudo que nós temos vem de Deus. Nós administramos, nós somos mordomos do Senhor. Nós temos que ser fiéis também na parte de finanças. Não adianta ser fiel em outras áreas e não ser fiel na parte de finanças. Eu não estou sendo um servo de Deus, um mordomo fiel, eu não estou sendo um servo, uma serva completa para o Senhor. Então, amigos, escolha com cuidado. Dívidas, fuja delas. Conselho, busque sempre. Honestidade, seja honesto. Contribuição, dê generosamente. Gastos, gaste com sabedoria. Trabalhe duro, ou seja, trabalhe
de forma que você faça um bom trabalho, dê inclusive testemunho do seu trabalho como um servo e servo do Senhor. Poupança, poupe regularmente. Mas isso está no zap do grupo para os irmãos depois estarem verificando com mais calma. Aqui, sobre o controle financeiro, nós vamos trabalhar na próxima aula. Entradas e saídas. Como é importante a gente ter esse controle financeiro. Não precisa ser dessa forma, conforme está aqui essa ficha, não. Podemos pegar um papel ou A4 e escrever entradas e saídas, para poder ver aqui como que faz o desenrolar do mês. Se estamos gastando de forma eficiente nosso dinheiro e de forma abençoada. Louvado seja Deus. Eu gostaria de deixar para os irmãos também um pensamento de D.L. Moody. Se você está tão ocupado que não tem tempo para orar, então você está mais ocupado que Deus queria que estivesse. Então, se nós oramos ao Senhor, se nós estamos ocupados, mas nós estamos em dia com oração, nós também temos facilidade de entender como administrar finanças sobre a ética bíblica, sobre o ensinamento do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu enviei para vocês, é muito importante, vou tornar a dizer, as coisas que eu envio para o grupo, que às vezes não está na aula ou após a aula, no sentido de complementação, sobre um e-mail do pastor Silas Malafaia, evidenciando que Jesus mandou recolher o que sobrou da multiplicação de pães e peixes. 12 cestos sobraram. Eles não jogaram fora. Então, assim como nós temos que ter a preocupação de estarmos fazendo os cálculos, como está em Lucas 14, 28 ao 30, nós também temos que evitar o desperdício. Ou seja, como mordomos do Senhor, gastar diligentemente, procurar poupar, mas também nós não podemos desperdiçar, porque o desperdício não é de Deus. Oremos. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, por mais esta aula, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, dê entendimento para que todos nós possamos aprender mais de Ti, da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Lucas, capítulo 14, do 28 ao 30. 28. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Isso aqui é a orientação de Deus para o planejamento financeiro, como é importante o planejamento financeiro para a honra e glória do Senhor Jesus, como servos fiéis que somos. Nós temos que dar testemunhos também nesta área. Agora, voltando ao primeiro tópico que nós evidenciamos, que da aula passada, sobre prosperidade é diferente de riqueza. Por quê? A palavra de Deus declara que Deus ama a prosperidade de seus servos. Ele ama poder abençoar a vida dos seus filhos, de tal maneira que nada lhes falte, que tenham recursos suficientes para viver, para poder deitar a cabeça sobre o travesseiro, gratos por não terem nenhuma pendência financeira. A prosperidade é ter suficiente para viver bem, e a riqueza é ter algo além disso, ou seja, sobrar, e ter para guardar e investir. Então, irmãos, a prosperidade, Deus prospera de forma o teu servo, a tua serva não ter falta de nada. E Deus também dá a riqueza é o que está sobrando. Porém, tem pessoas que são prósperas e ricas. Tem pessoas que são ricas e não são prósperas. Como assim? Porque ela tem dinheiro, mas ela não tem prosperidade na sua casa, ela não tem paz na sua casa, ela não tem as suas necessidades
espirituais e emocionais supridas. Ela tem dinheiro, mas ela tem uma casa, tem mais de uma casa, mas não tem um lar. Entendem? Agora, a pessoa pode não ser rica e ser próspera. Como assim? Deus permitiu o irmão, a irmã, após o planejamento familiar, comprar um imóvel antes do casamento ou depois de casados. E, passados alguns anos, alguém vendeu um outro imóvel naquela mesma rua e aquele imóvel, a construtora transformou aquele imóvel num shopping. Olha quanto que valorizou o imóvel daquele irmão, daquela irmã. Isso é prosperidade. Não estava sobrando, mas Deus prosperou aquele casal de forma eles terem um imóvel que, a partir daquele momento, passou a valer muito mais do que inicialmente, quando eles compraram. Isso acontece muito. Às vezes um bairro que não tem muita infraestrutura, mas após um servo e uma serva de Deus, um casal, comprar um imóvel naquele bairro, Deus faz aquele bairro prosperar com praças, ou mesmo com comércio, ou mesmo as empreiteiras compram casas antigas e transformam aquelas casas em grandes apartamentos, ou grandes prédios de apartamentos, melhor dizendo, e aquilo vai prosperando. Ou às vezes o comércio como um shopping. Eu conheço um testemunho de um irmão que comprou um terreno e começou a construir um prédio num bairro tranquilo, sem nenhuma pretensão de... A princípio, o bairro seria, quando ele terminasse de construir o prédio, teria um valor maior do que quando ele comprou o terreno, por causa da infraestrutura, por causa do prédio que ele construiu, que é um prédio muito bom. Mas, no meio da construção, ele estava no segundo andar, ele construiu um prédio de 3 ou 4 andares, se eu não me engano. A prefeitura desapropriou o terreno e fez uma praça de lazer. A construtora veio e comprou uma casa antiga daquele bairro de herdeiros, porque os pais faleceram, os herdeiros venderam para poder dividir o dinheiro, isso acontece muito. E a construtora que comprou aquela casa grande, com um bom quintal, construiu um shopping. Então o prédio daquele irmão, que seria um prédio, digamos assim, ele teria o retorno do prédio pela obra construída, pelo que ele investiu, mas deu retorno 3, 4 vezes mais. Mas é um irmão fiel nos dízimos, fiel nas ofertas. Isso tudo faz a diferença. Porque aqui, irmãos, aquele que tem riqueza, mas não semeia na casa do Senhor, aquele que não tem a sensibilidade de estar semeando, de estar ajudando na casa do Senhor, para a igreja do Senhor, para que ela possa prosperar nessa terra, para que mais e mais missionários possam ser enviados, mais e mais pessoas, mais e mais trabalhos sociais podem ser realizados, chega um ponto que também começa a ter, às vezes pode não ter dilapidação do total do patrimônio, mas a pessoa começa a ter problemas de doença, às vezes não fica mais na face da terra, quem vai usufruir das riquezas são os familiares. Não estou dizendo, irmãos, que isso eu estou falando que vai acontecer porque a pessoa não está disposto a investir no nome de Deus. É a lei da semeadura. Está na palavra de Deus. Se eu semeio pouco, pouco eu vou colher. Se eu semeio muito, muito eu vou colher. É natural. A gente pode pegar aí e pegar um pedaço de quem mora em casa, tem quintal, ou quem tem sítio, ou tem alguém que tem sítio na família, você vai lá e planta bastante grãos de milho num espaço grande. Você vai colher muitas espigas de milho. Mas se você planta 2, 3, vai colher 2, 3. Por mais que uma semente dá uma espiga de 100 sementes digamos assim, no milho, né, que você vai colher ali a espiga de milho, você planta 1 ou 2 sementes, dá aquela planta grande com várias espigas e cada um tem mais de 100, ou às vezes 100 e poucos grãos. Mas se eu semeio mais, eu colho mais.
É natural, isso aí é natural, além de semeadura. Então nós temos que entender que o nosso Deus nos faz prósperos e pode nos fazer ricos. Mas nós temos que entender que tanto nossa prosperidade quanto nossa riqueza é para nós estarmos neste mundo dando testemunho e ajudando a casa do Senhor, ajudando aquelas pessoas menos favorecidas, seja no campo social, seja na questão missionária, para que mais e mais pessoas sejam libertas e mais pessoas conheçam o verdadeiro Deus, não a religião, mas o verdadeiro Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqui também nós temos a importância do planejamento familiar e também a importância de estar apresentar e manter as finanças sob controle e ensinar como administrar com sabedoria, mordomia familiar, que eu já passei para os irmãos, que é exatamente essa questão que eu coloquei no grupo sobre o mordomo fiel. Gostaria que os irmãos estudassem. Quaisquer dúvidas, por favor, podem lançar no grupo adulto que vocês tiverem. Agora é muito importante vocês estarem atentando para o material além das aulas que eu coloco no grupo, assim como a questão daquele e-mail que eu recebi da AVEC, falando sobre a não desperdiçar, porque assim como controlar e ter um planejamento familiar, nós temos que ter a preocupação também de não sermos servos e servas de Deus que desperdiçam. Jesus nos ensinou isso. Aqui em Lucas 14 também, falando a respeito, se eu vou fazer uma obra, se eu vou construir, é claro, irmãos, que intempéries acontecem, muitas das vezes acontecem coisas que não estão no nosso planejamento. Mas se você fez um planejamento, você pode adequar o planejamento de forma a não ficar envergonhado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu gostaria também de deixar para os irmãos alguns conselhos aqui. Não deixe de realizar seus sonhos por falta de planejamento. Porque às vezes a pessoa planeja, tem um sonho de ter um carro mais novo, tem um sonho de viajar, tem um sonho de trocar de casa ou de apartamento. Você não vai, você vai orar, assim como a sua esposa, envolver os filhos em oração, né? Porque o planejamento familiar envolve todos, orientar, igual eu falei, não é ser usurento, mas também não pode deixar as coisas fugindo do controle, porque às vezes um membro da família, ele não tem a mesma visão que você tem dificuldade de entender como é importante ter um planejamento para lá na frente você usufruir daquele planejamento. Você vai estar dando um testemunho que Deus te abençoou, mas você vai estar fazendo a sua parte também. Porque se você faz sem planejamento, a consequência vem. Como eu contei para os irmãos o caso do irmão que queria o carro, que a esposa orou para Deus tirar o carro, do casal que trocou de carro fora de hora, teve muito problema, e depois na hora de Deus abençoou. Então nós temos que ter preocupação, porque a consequência vem. Então tenha sempre em mente suas metas e prioridades. É muito importante. Se eu quero, por exemplo, se eu sou jovem, eu conheci a minha bênção e eu vou casar, e está tudo certo para casar, eu tenho que ter metas e prioridades. Assim, no papel, eu vou anotar no papel, porque se ficar na cabeça, hoje em dia as pessoas usam muito celular. Então, digite no celular. Faz no celular um planejamento na sua agenda, porque é muito importante. E você que já é casado também, nunca é tarde para você ter esse costume, esse hábito de planejar, tá certo? Põe no papel, tudo que é escrito vira compromisso, e é verdade. Se a gente deixa na cabeça, a gente acaba esquecendo, ou então não leva a sério. Agora, já reparou? Quando a gente anota todos os objetivos, determina o prazo e a forma de alcançá-los, você vai estar se monitorando e você vai estar fazendo o melhor. Mantenha o controle de seu orçamento. Faça o levantamento das suas entradas, que nós vamos aprender na aula que vem, receitas e saídas, despesas. Anote tudo o que gastar. É muito importante. A gente às vezes tem hábito de anotar as coisas maiores. Por exemplo, eu pago aluguel, então eu vou colocar lá, eu recebi X. Eu vou tirar o dízimo, sou um servo fiel, você é um servo fiel, uma serva fiel.
dízimo, ofertas, depois você vai colocar lá o aluguel ou a prestação da casa própria. Aí você coloca lá, aí coloca a luz, coloca o telefone, o celular, coloca, por exemplo, a TV por assinatura, coloca as compras do mês, mas você esquece de colocar as miudezas. Ah, eu vou comer uma pizza hoje, mas esse é pouquinho, não vou anotar não. Amanhã eu vou comprar uma coisa diferente, não vou anotar não. Engano, nós temos que ter um controle do orçamento, porque se surgir um imprevisto, nós temos no papel ali o que nós vamos estar fazendo para amenizar aquele imprevisto. Isso serve para quem está querendo construir família, quem quer casar, como para quem já é casado. Que tem até 20, 30 anos de casado. Mas se nunca fez, passe a fazê-lo. Você vai agradecer a Deus por isso. E por honra e glória do Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Mantenha, anote tudo que gastar. Reflita. Você está se deixando levar por gastos supérfluos ou está realmente comprometido com suas metas? Nós temos que estar sempre reavaliando, porque o apelo ao consumo nos dias atuais é muito grande. Então nós temos que estar sempre nos reavaliando. Se nós estamos gastando com supérfluo, claro, hoje eu vou sair, vou comer uma pizza com a minha família, eu vou no shopping, dar uma volta no shopping, vou tomar um sorvete com a minha família, ou com a minha esposa, se eu sou recém-casado, com a minha noiva, com a minha namorada, se assim, né, for os pais concordarem, de forma que eu vou estar sempre preocupado em fazer o melhor. Porque sempre Deus está no controle. Irmãos, às vezes a gente acha graça, né? Porque a gente, quando dá aula para solteiros, né? O solteiro às vezes acha que está exagerando, mas não é. É importante para o futuro de vocês, tá? Tenha sempre uma reserva de emergência. Assim você não será surpreendido pelos imprevistos. Além de não precisar abrir mão dos seus sonhos para arcar com eles. Ou seja, a gente vem às vezes doença, às vezes vem alguma situação que nós não temos controle, porque a doença não avisa. Se eu estou ali, digamos, com dinheiro, muita conta, não tenho uma reserva sequer, eu vou passar dificuldade na doença. E a doença vem para todos, o sol nasce para todos, a sombra para alguns privilegiados, mas o nosso Deus permite nós enfermarmos. Quer ser, às vezes porque nós não vigiamos e não tomamos os cuidados que devíamos tomar, ou em algumas situações Deus permite para trabalhar conosco, trabalhar na nossa vida. Tá bom, irmãos? É muito importante nós termos a preocupação de estar fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor e pedindo a Deus sabedoria. Louvado seja Deus. Aqui, na próxima aula, dízimo e lei. Será uma aula muito interessante também, porque nós vamos estar trabalhando isso. Que tem pessoas que dizem que o dízimo é antes da lei, que na lei não tinha dízimo, o que é dízimo é da lei. Tem uma série de situações que há, digamos assim, muito conflito de ideias. Mas nós vamos mostrar para os irmãos que sobre o dízimo e a lei, que o dízimo é correto até os dias atuais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, isso aqui é para os irmãos pensarem. O seu futuro depende do presente. Pois é, de fato, um presente, com exclamação. Que presente você abrirá no futuro? Então, baseado no que nós falamos aqui, se eu tenho hoje o presente, Deus me deu o presente. Mas se eu não souber trabalhar com esse presente, o que eu vou abrir no futuro? Qual vai ser o presente que eu vou abrir no futuro que vai me dar alegrias ou tristezas? Vai depender da minha forma de agir hoje. Para a honra e glória do Senhor Jesus, até a próxima aula, em nome de Jesus.